Bem-vindos à nossa aula de administração estratégica. Nós vamos apresentar, na sequência, um resumo do conteúdo da disciplina. Quando nós falamos em administração estratégica, nós precisamos considerar a empresa inserida no seu ambiente, a empresa como agente social inserida no seu ambiente externo. E aí, dê uma olhadinha nesse slide, vocês têm ilustrado no entorno da empresa o que a gente considera as partes interessadas, os stakeholders de uma empresa, que são os seus consumidores, seus fornecedores, seus parceiros, seus concorrentes e o governo com as agências de regulação. Além das partes interessadas, dos stakeholders, nós ainda temos as variáveis que impactam a empresa. São as variáveis políticas, econômicas, legais, a legislação, as variáveis sociais, variáveis demográficas, ecológicas, ambientais, tecnológicas. Então a gente não pode perder de vista, e se tratando de administração estratégica, a empresa inserida no seu ambiente. Qual o papel que se espera de um gestor responsável pela administração estratégica, pelo planejamento estratégico de uma organização? Vamos começar, dê uma olhadinha nesse slide, vamos começar lá na parte superior. É importante que esse gestor ele tenha uma visão de quais são as oportunidades, quais são as ameaças presentes nesse ambiente que nós acabamos de apresentar. Ele tenha espírito inovador, capacidade de inovação. Ele tenha capacidade de tomada de decisão, capacidade de comunicação, de interação, seja no seu ambiente interno, seja no seu ambiente externo. A capacidade de gerenciamento e controle das atividades. E adote uma atitude interativa com os colaboradores, com a sua equipe de trabalho. O ponto de partida da administração estratégica é a declaração de missão e visão da organização. Então, dá uma olhadinha aí nesse slide, vocês têm um resumo aí, ó. O que é a missão de uma organização? É o negócio, quais são as atividades, a empresa foi criada com que objetivo? Para fornecer que tipo de serviço, que tipo de produto. E visão. A visão é aonde a empresa pretende chegar. Qual o futuro almejado por essa empresa? O que ela espera, pretende alcançar em termos de objetivos? Vamos ilustrar isso, dê uma olhadinha nesse slide, com um exemplo de um simples pet shop. O que seria a missão desse pet shop? Oferecer produtos para animais com valores nutritivos e com qualidade. Qual que é a visão? Ele pretende ser, em 3 anos, a melhor empresa em Campinas, na cidade de Campinas. Essa é a visão. Tornar-se o melhor pet shop na cidade de Campinas. O objetivo dele, aumentar a carteira de clientes em 3% até 2014. A partir da formulação das definições da missão, da visão e dos valores da organização, a partir daí é que a organização vai elaborar o seu planejamento estratégico, vai estabelecer quais são os seus objetivos, vai fazer um diagnóstico do seu ambiente externo, do seu ambiente interno, quais são as alternativas de estratégias possíveis, escolher a melhor opção, a melhor alternativa, traduzir isso num plano de ação, implantar esse plano de ação e acompanhar os resultados. Esses são os passos do planejamento estratégico. Um instrumento muito utilizado pela grande maioria das organizações, para análise do ambiente externo, do ambiente interno, dê uma olhadinha. Ele está ilustrado nessa figura. É um instrumento, é uma metodologia que permite você olhar para o seu ambiente externo e identificar no ambiente externo quais são as oportunidades e ameaças presentes nesse ambiente externo. Olhar para o ambiente interno e avaliar
Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais as potencialidades, quais as fragilidades da organização. E a partir daí avaliar o que está predominando. Se predominar, dê uma olhadinha nesses blocos verdes, se predomina oportunidades de negócio no ambiente externo e potencialidades no ambiente interno, as estratégias que a organização tem que desenvolver são estratégias de ampliar os seus negócios, desenvolver novos negócios, desenvolver novos produtos, novos serviços. O ambiente é favorável. Você tem uma janela de oportunidades e você tem que aproveitar essa janela de oportunidades. Agora, por outro lado, se predominam as ameaças dos concorrentes no ambiente externo e as fragilidades, os pontos fracos no ambiente interno, a estratégia tem que ser uma estratégia de sobrevivência. Uma estratégia de sobrevivência. Como é que a empresa vai fazer frente a essas ameaças e esses pontos fracos? E aí tem os cenários intermediários. Aí que então, retomando aí passo a passo aí o processo de planejamento estratégico, a partir daqueles objetivos gerais, feita a análise do ambiente interno, identificado quais são os pontos, as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo, analisado o ambiente interno, quais são os pontos fracos e pontos fortes, quais são as competências da organização. E aí, a partir daí, você formula quais são as estratégias mais adequadas para a organização. Traduz essas estratégias num plano de ação e, a partir daí, implantar o plano de ação e acompanhar resultados. Lembrando que toda organização está estratificada em níveis decisórios. Então, as empresas têm, lá na cúpula dela, na direção, na alta direção, na diretoria, é considerado um nível estratégico, onde são tomadas e formuladas as estratégias de longo prazo da empresa. O que são as estratégias de longo prazo de uma organização? São as estratégias que visam a sobrevivência, o desenvolvimento da organização, a perpetuação da organização. Esses objetivos estratégicos, eles no nível tático, eles têm que ser traduzidos em objetivos específicos de médio e curto prazo, pela gerência de nível médio, os gerentes, coordenadores, supervisores. E no nível operacional, que é o dia a dia da organização, esses objetivos táticos têm que ser traduzidos em objetivos operacionais. Qual que é a programação de produção do dia de hoje, dessa semana, dos próximos 15 dias? São objetivos relacionados à produção, ou à prestação de serviço. O que a empresa vai realizar, é o plano de trabalho dela diário. Isso são objetivos operacionais. Para realizar essas atividades e alcançar esses objetivos, seja estratégico, tático ou operacionais, a empresa está estruturada em departamentos. E a gente não pode perder de vista que a empresa tem que ser enxergada e analisada e avaliada como um todo. Porque cada uma dessas áreas funcionais que vocês estão olhando aí, estão vendo no slide, elas se influenciam mutuamente, interagem mutuamente. Então dá uma olhadinha aí nesse slide. Você tem a estrutura típica de uma organização. Na cúpula da organização, no nível estratégico, você tem o planejamento, a organização, o comando, a coordenação, o controle. E aqui embaixo vocês têm as áreas operacionais. Área técnica, de produção, área comercial de vendas, área financeira, captação de recursos financeiros, área contábil, área de segurança ou de informática, de infraestrutura. Aquela estrutura que nós vimos, ela é traduzida em processos. Dá uma olhadinha. Esse slide, ele ilustra o que é a cadeia de valor de uma organização. A sequência de processos. Desde a entrada lá de suprimentos, de matéria-prima, a produção. O produto acabado ele tem que ser estocado, depois ele tem que ser distribuído. Ele vai passar pelo processo de vendas e atendimento ao consumidor. Então, isso aí, essa sequência de atividades, esse processo,
caracteriza o que a gente chama de cadeia de valor de uma organização. O objetivo final por que chama cadeia de valor? Porque o objetivo final é entregar valor para os clientes. E o que é valor para os clientes? Dê uma olhadinha nessa equação. Ela ilustra aí o significado, qual o significado de entregar valor para os clientes. É o conjunto de benefícios percebidos pelo cliente, tangíveis e intangíveis. Desse conjunto de benefícios, você tem que subtrair o conjunto dos custos que o consumidor, que o cliente incorreu, seja custo financeiro, seja custo emocional, para adquirir esse produto ou serviço. Essa equação, essa diferença é que produz o valor percebido pelo cliente. É o conjunto dos benefícios menos o conjunto dos custos incorridos. Essa equação pode ser negativa. E aí o cliente não vai perceber valor nesse produto, nesse serviço. Ou vai perceber um valor negativo. Então tem que se cuidar para que essa equação produza um resultado positivo, que a soma dos benefícios supere os custos. E aqui tem ilustrado cada um dos principais processos de uma organização. O primeiro processo é o processo de marketing e vendas. Você tem ilustrado aí as entradas, o planejamento, as estratégias de marketing, o processo em si, de marketing e vendas, de acompanhamento dos clientes, de pós-venda, e a saída. O objetivo desse processo é promover a satisfação dos consumidores, dos clientes. Processo de finanças, desde o plano do planejamento estratégico, alimenta esse processo de finanças. Esse processo vai buscar os recursos necessários, vai mobilizar os recursos financeiros necessários e vai buscar, como saída, maximizar os resultados, a rentabilidade, a lucratividade, o retorno do investimento dessa organização. Produção. Você tem ali à esquerda as entradas dos insumos, matéria-prima, o processo de produção, envolvendo a produção propriamente dita, engenharia de produto, engenharia de processos, e o produto acabado como saída que vai para estoque ou vai para distribuição. Recursos humanos. Na esquerda você tem o recrutamento do pessoal que vai atuar na organização. O processo em si envolve capacitação, treinamento, avaliação de desempenho. E a saída é você ter uma equipe, você ter pessoas dentro da organização satisfeitas, você ter um ambiente, um clima organizacional positivo, favorável, que as pessoas se sintam bem dentro da organização. Um ponto importante aqui é como operacionalizar o planejamento estratégico. Como que a empresa organiza e operacionaliza o seu planejamento estratégico. E aqui vocês têm ilustrado uma metodologia extremamente poderosa para isso. Ela vai atuar em 4 dimensões, dê uma olhadinha aí no slide. Ela vai atuar sobre a dimensão clientes, dimensão finanças, dimensão processo e dimensão pessoas. São as 4 mais importantes dimensões de qualquer organização. Essas 4 dimensões estão interligadas. Elas são interdependentes. Essa metodologia ela vai traduzir aquelas estratégias que foram formuladas lá pela cúpula da empresa, ela vai traduzir isso em indicadores operacionais para a área de clientes, para a área de finanças, para a área de processos e para a área de pessoas. Um conjunto de indicadores operacionais. Ela vai operacionalizar o planejamento estratégico. E vai produzir um plano de ação. E esse plano de ação tem que dar respostas. Por exemplo, que ações devem ser desenvolvidas? Quais recursos precisam ser mobilizadas? Por quanto tempo? Quais são as atividades que vão ser desenvolvidas? Por quem? Quem são os responsáveis? Como vão ser executadas essas atividades? Quanto vai custar esse processo? Cada uma das atividades. O plano de ação detalhado tem que dar respostas a todas as questões. 8 questões. Outro ponto importante, feito a implantação do plano estratégico, atuando sobre os processos, passo seguinte,
e dê uma olhadinha nesse slide, é importante a empresa adotar uma metodologia de melhoria contínua de processos. Esse slide ilustra isso. Ilustra uma metodologia denominada PDCA. Por que ela se denomina PDCA? Porque ela é um ciclo de 4 etapas. Começa com P de planejamento, o D de do, de executar em inglês, o C de cheque, de controle, e A de ação, de atuação, de aprendizado. Então, essa metodologia, o PDCA, ele é um processo cíclico, permanente, recorrente, que busca melhoria contínua dos processos de uma organização. Seguindo esses passos, é feito um planejamento de quais melhorias que eu preciso implementar, eu vou executar essas melhorias, vou controlar os resultados e, no final, vou avaliar o que eu aprendi, quais os resultados que eu consegui aprender desse processo. Pessoal, obrigado. Eu dei uma visão geral da disciplina de administração estratégica. Qualquer dúvida, enviem suas dúvidas, suas perguntas, através do nosso fórum de dúvidas. Obrigado a todos, um bom descanso, um bom dia para todos vocês.